Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal novamente e dando continuidade então aí, né, ao nosso edital aí da GCM de Sorocaba, vamos falar sobre a etapa da avaliação psicológica, né? Pessoal, nesse vídeo eu não vou trazer aqui quais testes são aplicados, tá? Já vou adiantar para vocês. Eu não vou trazer quais testes são aplicados, o que que você deve fazer nos testes ou não, porque eu também não sei, tá? Eu não sou psicólogo, não sei avaliar os testes, tá? Posso comentar, já foi aplicado tal teste, eu já fiz tal teste e tal, mas o que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, qual é o perfil psicológico, né, que é exigido no concurso da GCM de Sorocaba, tá? Isso está no edital, né, tá lá no anexo, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, né, como que a gente verifica, avalia, né, esse perfil psicológico aí, né, quais as adequações que você tem que ter ou não para esse cargo, tá? O que que vai ser avaliado, né, na avaliação psicológica, né? O que que é exigido de você, o que que você tem que ter mais de atenção, o que que tem que ser diminuído no seu perfil, tá? Então, é isso que nós vamos ver aqui, tá? Então saiu, né, o edital de convocação para avaliação psicológica, né? Todos que estão aí, né, convocados, vai ocorrer a avaliação no dia 9 de junho, tá? Então se atentem aí, né? Vai ser dia 9. Se atentem ao horário, né? Que tá em ordem alfabética lá, se eu não me engano. Só verificar aqui, mas é a partir das 9 horas da manhã. Não, 8 horas da manhã. É a partir das 8 horas da manhã, tá? Do dia 9. Né? Para quem começa aí com o nome com a letra A, se atenta aí. Então chegue pelo menos com uma hora de antecedência, tá? E o último horário aí é às 14 horas, né? Ah, não, vai ser dois horários só. Então tem o pessoal da manhã, às 8 horas da manhã, então chegue pelo menos 7 horas da manhã. O pessoal das 14, né? O meu vai ser às 14 horas, do dia 9. Tá? O que vai ser diferente aí são as salas, né? Alguns estão numa sala, outros estão em outra. Mas, então tem dois horários, né? O pessoal que vai de manhã e o pessoal que vai à tarde. O de manhã, 8 horas da manhã, o pessoal da tarde, às 14 horas, mas chegue aí com uma hora de antecedência, né? Tá? Então, o que que é exigido, né? De acordo aqui com o edital, então você tem que, no dia do teste, né, comparecer lá com pelo menos 60 minutos de antecedência, né? Apresentar o documento de identificação, tá? Não esqueçam, né, do documento. Aonde que vai ocorrer o teste, também está aqui no edital de convocação, ó. Vai ocorrer na Escola Estadual Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, Estadão. Deve ser o nome da escola, né? Conhecido como Estadão. Avenida Doutor Eugênio Salerno, número 204. E a entrada do candidato é na Avenida Doutor Eugênio Salerno, sem número. É no centro ali de Sorocaba. Tá? Então quem já é de Sorocaba deve conhecer. Mas se você não é de Sorocaba, já pesquisa, coloca no Google Maps aí onde fica, né? Para você já adiantar isso daí, tá? Então o que, que vai ser avaliado, né? Psicologicamente lá, mas vai ter o que, ó? O perfil psicológico que está no anexo 4, desculpa, tá? Então nós tivemos aqui uma re-ratificação, né? Bem antes já, faz tempo já, que está lá num dos no seu portal do candidato, na área do candidato, lá no site da VUNESP, né? Tem esse edital de re-ratificação que trata aí do anexo que traz o perfil psicológico, tá? Então o perfil psicológico passa a ter a seguinte redação, tá? Temos aqui três dimensões, né? Nós temos o perfil psicológico de dimensões adequadas, que são essas capacidades aqui, né? Essas características, tá? Então, adequadas são aquelas que estão dentro dos níveis medianos, né? Ou seja, você tem que ter um nível mediano aí de flexibilidade de conduta e controle inibitório, nível mediano de resistência à frustração, disposição para o trabalho, resistência à fadiga psicofísica, domínio psicomotor, atenção concentrada, atenção difusa, controle emocional, memória, inteligência geral, tá? Então, né, todos esses itens aqui, até o item 20, se eu não me engano, ó, o item 20 são o que? Dimensões adequadas, ou seja, tem que estar num nível ali mediano, tá? Dessas características, né? Aí cada teste avalia uma dessas coisas, tá? Por exemplo, tem um teste que vai avaliar aí, né, sua atenção concentrada, tá? Geralmente lá é um teste, né, que tem várias figuras, por exemplo, você tem que se concentrar num tipo de figura e ir encontrando ela dentre diversas outras figuras, tá? É um exemplo que eu tô dando, né? Tem um teste de atenção difusa, né? Onde tem vários estímulos ali, você vai de acordo com a sua atenção, você vai verificando, né? Um teste, se não me engano, que é de atenção difusa, é um teste que tem várias plaquinhas de trânsito lá e tal, vai dar quilometragem, né? Uma plaquinha que está escrita assim, quilômetro 01, quilômetro 02, elas são todas misturadas
folha ali, e você tem que ir circulando ou riscando, não lembro, tá? Achei a 01, vai tá lá embaixo, achei a 02, achei a 03, vai até os 50, se não me engano, tá? Então esse é um teste de atenção difusa, por exemplo, tá? Então são esses testes que são aplicados por quê? Para verificar a sua adequação, né, de acordo com o que está exigido no edital, tá? Ah, você já fez o teste de outras GCM, é igual, já fiz a PM, passei, né, neles. Pessoal, são testes diferentes, tá? Porque o perfil são diferentes, tá? Às vezes de uma GCM para outra muda algum teste ou outro, né? Uma banca aplica um tipo de teste, outra banca aplica outro tipo de teste, tá? Mas eu acredito que por ser da banca VUNESP, né, seja mais parecido ali com o que é avaliado, por exemplo, nos testes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá? Outra coisa que o pessoal me pergunta bastante também, é, quem já reprovou, né? Por exemplo, se você já reprovou num teste psicológico, né? É sinal de que você vai reprovar num outro teste? Não, pessoal. Porque ele avalia você naquele momento, tá? Então as pessoas mudam, né? As pessoas no decorrer do tempo ficam mais maduras, vão se modificando, né? Às vezes no dia que você foi avaliado, por exemplo, você não estava legal, tá? Então não é um teste que define como você realmente é, né? Não vai traçar um perfil psicológico, uma avaliação psicológica vai tratar de você assim, assim, assado, né? Mas vai dar uma ideia de como você está naquele momento, né? Se você se adequa, né? Àquele perfil psicológico, né? Não quer dizer que eu reprovei, né? Que eu tenho alguma incapacidade psicológica, por exemplo. Não, não quer dizer nada, tá? Só quer dizer que você não se encaixou naquele perfil, tá? Simplesmente é assim, os testes, tá? E muita gente, compensa treinar o tipo de teste. Pessoal, nunca treinei os testes, tá? Eu nunca treinei nenhum teste, não fico, por exemplo, todos os testes que eu fiz caiu aquele palográfico, né? Nunca parei, vou ficar treinando aqui os palitinhos lá, tal, ficar riscando. Nunca parei para treinar isso, tá? É um teste assim, ele não tem, os testes psicológicos não são assim um nível de dificuldade, nossa, que não consigo fazer nada. Não, você consegue fazer ali, né? Vai estar de acordo, né? Com a sua capacidade ali, por exemplo, de concentração, é, de memória tal, né? Por exemplo, um teste de memória que eu já fiz, né? Te dá uma imagem lá com diversas informações, por exemplo, me deu uma imagem com um rio, né? Nessa imagem, se não me engano, um rio, um peixe, várias imagens ali, tinha um bonequinho, um homenzinho, uma casa tal. E o que você que era avaliado nesse teste, né? Ele te dava um tempo ali para você ficar visualizando aquela imagem, né? E depois tirava aquela imagem da sua frente e você tinha que descrever o que você tinha visto. Por exemplo, você escrevia um peixe, dois, um rio, três, um homem, quatro, uma casa, cinco, tinha um cachorro, por exemplo, todas é um teste de memória ali curta, né? De memória a curto prazo, tá? Por exemplo, pode cair esse teste também, tá? Então são testes que não tem como você ficar treinando, assim, é estranho, né? Porque, bom, enfim, pode ocorrer também, né? Mas o que, que é avaliado no seu teste, né? No exame, na avaliação psicológica, né? Ele engloba todos os testes junto com a entrevista, né? Então, na entrevista realmente vai verificar como que foi o resultado daqueles testes, né? Bateu, né? Por exemplo, nos seus testes lá deu que você é uma pessoa desinibida, sei lá, mais espontânea, tal. E na sua entrevista você é totalmente tímido, né? Não está condizente, né, com o teste, por exemplo, tá? Por isso que eu falo, às vezes você ficar treinando um teste lá, talvez ajude, não sei, né? Teve gente que já ficou treinando e passou, teve gente que ficou treinando e não passou, né? Então, realmente, o que eu acredito do teste psicológico é que ele avalia, né, não só um teste ali, mas o conjunto no todo, tá? Ou se você é condizente, né, com o que você fez nos testes, com a entrevista, né, se você responde adequadamente, tá? E dentro do perfil que é exigido, né? Por exemplo, aqui, então tem que ter uma dimensão adequada de autoconfiança, né? Então, chega na entrevista você não tem nenhuma autoconfiança, né? Então, a sua autoconfiança é abaixo, né, dos níveis medianos. Então, é um ponto negativo ali, por exemplo, tá? Então, por isso, você tem que pegar esse perfil psicológico aqui e dar uma lida para você entender o que, que é exigido para o cargo, tá? Então, aqui nós temos, né, as dimensões adequadas, ou seja, dentro dos níveis medianos, né? Iniciativa adequada, capacidade de cooperar e trabalhar em grupo também tem que ser adequada, controle e canalização produtiva da agressividade é adequado, ó, que diz controle e canalização da produtivo da agressividade, né? Então, a pessoa pode ser, tem agressividade, né? Todo mundo tem um nível de agressividade ali, né?
uns pouco menos, outros mais, mas o que pede aqui é o controle e a canalização produtiva dessa agressividade, tá? Capacidade de planejamento e organização, potencial e desenvolvimento cognitivo, potencial de liderança, ó, relacionamento interpessoal, isso é muito importante, fluência verbal, que é verificado na entrevista, por exemplo, né? Chega na entrevista, você trava, não consegue falar, né? É um cargo que exige, né, comunicação, né? O cargo de guarda civil municipal, ele exige a comunicação, né? Você vai tratar com as pessoas na rua, você vai tratar com seus superiores, tá? Então, exige essa fluência verbal, né? Você vai estar na rua, você vai estar ali, né, exposto, as pessoas vão perguntar coisas para você, você, por exemplo, vai ter que abordar pessoas, então tem que ter, né, essa nível ali de fluência verbal tem que ser adequado, tá? O nível de ansiedade, por exemplo, não devo demonstrar nenhum tipo de ansiedade, não. Você vai estar sendo avaliado, todo mundo tem um pouco de ansiedade, né? Então, aqui, ó, níveis adequados, dentro dos níveis medianos. Acha que ela não tem ansiedade nenhuma, né? Então, não é condizente, né? Todo mundo, acredito que pessoas, né, estão aí nesse perfil, tem um nível ali adequado de ansiedade. Nem para mais, né? Ansiedade demais, e nem ansiedade de menos, né? Passa uma apatia, né? Passa uma ideia de que não tá nem aí para aquele teste, por exemplo, né? Pouco importa se vai passar ou não, porque a pessoa que está se importando com aquele teste, ela vai ter um nível de ansiedade, tá? Adequado ali. Aqui, ó, segunda parte. Perfil psicológico de dimensões diminuídas tem que estar abaixo dos níveis medianos para cada uma das seguintes características. Então, né, o que que é? Impulsividade tem que ser diminuída, né? Imagina uma pessoa totalmente impulsiva, né, reativa, por exemplo. Ocorre uma situação, né? Lembra que tá te avaliando, tá te avaliando para o porte de arma de fogo, tá? Imagina uma pessoa totalmente impulsiva com uma arma de fogo, por exemplo. Então, atentem a isso daqui, ó. Explosividade, uma pessoa totalmente explosiva, né? Com uma arma de fogo na mão. Imprevisível, né? Uma pessoa imprevisível portando uma arma de fogo. Uma pessoa indecisa, né? Uma pessoa que tem influenciabilidade, né? Que é influenciável, ou seja, é muito influenciável. Então, aqui ele exige uma dimensão diminuída, ou seja, tem que estar abaixo do nível mediano essa influenciabilidade, né? Não quer dizer que não tenha influenciabilidade, né? Você tem um nível diminuído de ser influenciado, tá? Insegurança, instabilidade, pessimismo, vulnerabilidade, tá? Então, são aí as questões que são diminuídas de acordo com o perfil psicológico exigido. E temos aqui duas características que devem estar ausentes, tá? Ausentes quer dizer nem diminuído, né? Quer dizer zero, né? Tem que estar ausente o quê? Sinais fóbicos e obsessividade. Tá? Mas o que quer dizer todas essas coisas aqui? Mas o que é impulsividade? O que é sinal fóbico, tá? E no próprio edital aqui, pessoal, ele traz, né? O que é, ó, cada um deles. Então, para efeitos desse perfil, considera-se o quê? Por exemplo, aí, disposição para o trabalho, a capacidade de desenvolver de maneira produtiva e construtiva as tarefas sob sua responsabilidade. Então é isso que é exigido ali no edital, né? Isso aqui tem que estar o que lá? Diz lá, né? Anteriormente nós vimos, tem que estar adequado. Resistência à fadiga psicofísica, por exemplo. É a aptidão psíquica e somática do candidato para suportar longa exposição a agentes estressores, sem sofrer danos importantes em seu organismo e em sua capacidade cognitiva. Tá? Então ele traz ali, né, o que é exigido, as características e traz as definições, né, o que ele considera, né? Por exemplo, atenção concentrada, né? Caracteriza-se pela concentração do cérebro em apenas uma atividade, excluindo todos os estímulos ao redor, tá? Então, quando você vai fazer uma avaliação, por exemplo, com certeza eu acredito que vai ter um teste lá que vai avaliar a atenção concentrada, né? Então, você vai fazer esse teste, né? E vai ter lá, né? Você, por exemplo, vai preencher figuras, não sei qual teste que é, mas ponhamos lá, né, que seja de preencher umas figuras, né? Vai fazendo lá tal, e se você fez pouco, então quer dizer que a sua atenção concentrada é diminuída. Tá dentro da média? Então tá de acordo com o edital, né? Que a atenção concentrada exigida aqui é a mediana, tá? Ah, fez para mais, uma atenção concentrada excelente. Pô, melhor ainda, né? Acredito, né? Não sei. Mas a princípio, eu acredito que é assim que é avaliado, tá? Então, são vários testes, esses testes, né, se relacionam entre si e que vai ser, né, verificado no momento da entrevista, tá? Na entrevista também não é uma coisa absurda, assim, nossa, ela vai te colocar em xeque nas perguntas, assim, claro, de acordo com a sua resposta, né, ela vai ter que verificar. Mas eu vejo, assim, que você tem que ser, né, o mais sincero possível ali,
né? É, nos testes, geralmente, ele pergunta, né? No dia do teste ocorreu algum imprevisto, né? Por exemplo, às vezes você vem de uma cidade longe, uma cidade distante, e teve que. O ônibus atrasou e tal. Então, coloca lá, realmente, ó, no dia do teste, né? Como eu moro numa cidade longe, o ônibus atrasou e eu tive um pouco de ansiedade nesse momento por medo de perder o teste, por exemplo. Você pode colocar lá, porque isso, né? O que ocorre com você no dia do teste pode alterar o resultado do seu teste, tá? Como eu disse, né, ele avalia, ele não traz um perfil psicológico pra, né, da pessoa no todo, né? Imagine com um teste você avaliar uma pessoa psicologicamente, né? Não é. Quando você vai, por exemplo, alguém acompanha um psicólogo, etc., né? Ele é acompanhado durante um período, são vários testes, né? Meses e meses para traçar um perfil, né? Para trazer se ele tem algum, algum aspecto, né? De uma doença psicológica ou não, tá? Não é um teste que vai dizer, né, que aquela pessoa tem aquele perfil, tá? Mas como é a única forma de medir, né, de avaliar para um concurso público é essa, então, né, ele vai avaliar você naquele momento ali, tá? Então, se você vai estar adequado ao cargo ou não, de acordo com essas características aqui, tá? Então, não tenham medo, né? Vão tranquilos pro teste, tá? As perguntas não são absurdas, assim, são perguntas, né, que qualquer pessoa ali, nível mediano, consegue responder, né? Se você passou na prova escrita, passou no teste físico, né, você tem total e plena capacidade aí de passar no teste psicológico, tá? No meu ver, o teste, assim, é mais fácil do que o teste escrito, né? Porque você não precisa ficar estudando, tá? Basta você ser você mesmo, né? E ser uma pessoa tranquila, né? Responder o que é pedido, tá? Ter atenção no que é exigido, tá? Nos testes, tá? E, e ser uma pessoa, né? A entrevista, porque ele é uma entrevista de emprego, né? Se você já fez uma entrevista de emprego, você sabe, né? Vai te perguntar as coisas relacionadas a você, a sua família, né? Qual o seu interesse, quais são os seus objetivos, tá? É, por que você, por exemplo, quer ser um guarda civil municipal, né? Então, são perguntas assim básicas, né? Ah, você tem algum familiar, por exemplo, na guarda civil municipal? É, você já trabalhou na área de segurança, né? Enfim, são perguntas assim básicas, né? Basta você ter atenção e responder adequadamente ali. E não omitir as coisas, tá? Tem gente que omite, né, tenta mentir ali e acaba o psicólogo, né, o avaliador, ele acaba pegando, né, porque ele vai estar com os seus testes ali, vai saber o seu tipo de perfil naquele momento, né, e no momento da entrevista ali, então, não bate, né, isso já é um ponto a menos ali, acredito, né, para você, tá? Por isso que eu falo, às vezes você treinar um teste, eu tô treinando o teste dos palitinhos lá, até esqueci agora o nome do teste, né, Sim, me fugiu da mente agora, mas. E os outros testes, né, totalmente não são condizentes daí com aquilo, né? Você treinou, ficou muito bom. Mas o que que é bom, né, por exemplo? A pessoa que mais faz palitinho, eu não sei avaliar, tá? Pode ser que tenha alguém aí, né, fez aí um curso aí com algum psicólogo, deve saber o que é exigido, tá? Mas eu acredito, né, que você tem uma boa produtividade ali, ser certinho, né? Se o teste dá por exemplo, ele dá já uns skins lá pra você, né? Pra você continuar de acordo com o que tá aqui. Então você tenta imitar o máximo do que tá ali, tá? Então é basicamente isso, né? Os testes de memória são aqueles testes que às vezes você fazia quando era criança, né? A qual peça que encaixa aqui? Tem três, por exemplo, né? Vou pegar aqui pra vocês, ó. Um, os testes que eu já fiz. É assim, ó. E avalia, né? Acho que não sei se é a memória ou se é a sua capacidade de cognição, sei lá. Mas ele é assim, ó. Ele vai ter lá, né, por exemplo, um quadrado, uma bolinha, um outro quadrado e aqui um campo vazio para você preencher, tá? Então aqui, né, é o que vai ser perguntado. E aqui tem, por exemplo, algumas alternativas de resposta. Ah, o que que vai encaixar lá? Aqui, né? É um triângulo? Dois. É uma estrelinha? Três. É um outro quadrado? 4 é uma bolinha, né? Então você verifica, poxa, já tem dois quadrados, né? Tem uma bolinha. Possivelmente, né? O que se encaixa aqui é uma outra bolinha, tá? Para ficar, né? Igual aqui, simétrico, né? Tá?
Então é esses testes que são avaliados, né? Ele começa, por exemplo, aqui fácil, né? E vai dificultando, tá? Por exemplo, vai de 1, esse é o teste número 1, ele tem 2, 3, vai até 30, se eu não me engano, por exemplo. Tá? Então são testes assim que não são absurdos, né? Basta você estar, né, descansado, descanse bem no dia antes do seu teste, né? Concentre em tudo que é exigido, tudo que a psicóloga lá ou o psicólogo falar, né? Preste atenção para você acompanhar certinho, tá? Não é um bicho de sete cabeças. Eu acredito que a maior parte da reprovação ocorre na parte da entrevista, né? Que a pessoa é, ou é muito tímida, ou ela acaba se embananando ali nas respostas, tá? Tipo, querendo inventar demais, querendo, sei lá, demonstrar o que ela não é, por exemplo, tá? Por exemplo, já perguntar pra mim, você tá ansioso pelo teste? Eu respondi sim, eu tô ansioso, né? Porque está sendo avaliado, é um cargo, né? Que foi concorrido. Então eu tô um pouco ansioso, sim. Basicamente é isso, entendeu? Agora imagine falar, não, não tô ansioso, tô super preparado. Tipo, uma resposta muito absurda, por exemplo, né? Não tem. Então, ele exige níveis medianos, né? Como tá no perfil psicológico aqui, são níveis medianos, algumas características são diminuídas, outras características ali são ausentes, né? Por exemplo, aqui nas características ausentes, né, que estavam lá. Aqui, ó, obsessividade e sinais fóbicos, né? Então, aqui são as duas características ausentes, né? O que são sinais fóbicos? Diz respeito à presença de sinais de medo irracional, né? Intenso e persistente de uma situação, objeto ou atividade específica, podendo ser patológico, né? Então, uma pessoa que tem ali algum sinal fóbico, alguma fobia, né? Um medo irracional, por exemplo, de barata, pode ser que ocorra se você reprovar, né? Obsessividade, o que diz aqui no edital, né? Diz respeito à obsessão, à preocupação excessiva com alguma coisa, ao apego exagerado a uma mesma ideia, capaz de causar obsessão, necessidade intensa ou ideia fixa de fazer algo independentemente da sua própria vontade. Então, é uma pessoa obsessiva, né, com alguma coisa ou alguma ideia, tá? Algo exagerado, né, que traz uma preocupação que a pessoa não consegue largar, capaz ali de causar, né, uma dependência, né, daquilo, ou seja, ela age ou fica com aquela ideia, com aquele objetivo, com aquela situação, independente da vontade dela, né? Imagine uma pessoa obsessiva, tá? Então aí são sinais, né, que de acordo com o edital tem que estar ausentes, tá? Por exemplo, que sinal diminuído, pessimismo, é uma atitude mental negativa que se antecipa de um resultado indesejável uma determinada situação, né? A pessoa imagina uma situação que possa ocorrer, mas de forma pessimista, né? Você chega lá no teste, não, eu vou reprovar, não sei o que, nossa, não vai dar certo, eu gastei dinheiro, cheguei até aqui para reprovar. Então, uma pessoa pessimista, né? Imagine que essa parte do pessimismo tem que ser o quê? Diminuída, tá? De acordo com o que está no edital. Então peguem isso daqui, dêem uma lida, né? Peguem para entender, tá? Quer saber quais são os testes realizados? Pesquisa ali, vai no Google lá, teste psicológico que avalia pessimismo. Vai aparecer ali, vai trazer uma ideia, né, do que pode ser testado lá no dia ou não, né? Teste psicológico que avalia atenção difusa. Teste psicológico que avalia atenção concentrada. Tem vários aí, tá? É só vocês pesquisarem aí. Eu não vou trazer aqui porque eu não sei avaliar. Não vou dizer, faz dessa forma ou não, porque não cabe a mim, né? Tá? Mas o que eu tentei ajudar vocês aqui é isso, tá? Vão tranquilos, descansem, se preparem, cheguem adiantado, né? Chegue, não deixe, não chegue atrasado. Então verifica o local de prova lá, né? Você vai vir de outra cidade, se possível, né? Venha num dia antes, tá? Se possível de você pousar, né? A gente fala pousar, dormir na cidade antes, né? Vai lá, aluga um hotel, né? Descansa, vai descansado, né? Se for de manhã ali, alimentado certinho, para você não ficar, né? Por exemplo, você vai com muita fome, cansado, chega direto do ônibus da rodoviária, já vai direto fazer um teste psicológico, tá? É, acaba te atrapalhando, né? E se tiver uma pergunta lá falando, ó, o que ocorreu, eu falo, eu vim direto da minha cidade, quase não dormi, vim do ônibus, então seja sincero nessas partes aí, beleza, pessoal? Então, pessoal, é isso que eu quis passar para vocês. Boa sorte aí, espero, né, que todos aí passem, né? E, e boa sorte tanto, né, no teste psicológico agora, do exame médico, não deixem para a última hora, né? Deixem, já corram atrás, tá? E nas próximas etapas aí, né, de acordo com o que está no edital aqui, a próxima etapa aí depois do exame psicológico e do teste toxicológico, né,
vai sair já a classificação final, né? Não sei como vai se dar a investigação social, acredito que ocorre durante o curso de formação, a princípio, né? Porque no edital não traz aí, né, a etapa da investigação social, tá? Então, passou essas duas etapas agora, vai sair a classificação, né? Após a classificação aí já sai, se não me engano, tá lá a escolha de vagas, né? Não sei como funciona isso. A escolha de vagas já sai ali a parte da nomeação, e na nomeação ali, né, vai ter alguns exames que você tem que entregar, tá? Mas isso vai ocorrer bem depois, né, pessoal? Então vamos nos atentar, se concentrar nessas etapas aí que já estão aí, beleza? Então, boa sorte, Deus abençoe todo mundo aí, dê tudo certo, que realize os sonhos de cada um aí, tá? Obrigadão e até o próximo vídeo.